O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a fé é capaz de nos abrir os olhos, que Jesus é capaz, quando nós, motivados pela fé, abrimos os nossos olhos e reconhecemos que Jesus ressuscitou, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade,
que Jesus é a vida plena no meio de nós. Meu querido irmão, irmã, nós somos um pouco, esses discípulos de Emaús. Nós muitas vezes ficamos como que cegos, como que surdos, diante de tanta maravilha que o Senhor opera em mim, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Jesus, meus queridos, tem um amor incomensurável por cada um de nós. E às vezes a gente fica com o coração duro, insensível, não percebe a presença de Deus, sobretudo naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos de frustrações, de dificuldades. A gente não consegue ver Jesus, mas Jesus, meus queridos, está conosco diuturnamente. É na alegria, na tristeza, é na saúde, é na doença, o tempo todo, toda hora, todo instante, Jesus está conosco. Nós é que nos afastamos dele. Olha, meu querido, a gente sente, a nossa mente, o nosso coração fica ardendo, porque alguma coisa importante está para acontecer, mas a nossa fé ainda pequena, titubeante, não percebe as maravilhas do Senhor. E Jesus se apresenta então ao partir o pão. Naquele momento em que Jesus faz de conta que vai para frente, os discípulos insistem com ele para ficar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica aqui conosco. E Jesus providencialmente fica ali com os discípulos. E ao partir o pão, eles percebem que era Jesus que estavam com eles. Eles diziam um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus fala conosco todo tempo, a toda hora. Nós que muitas vezes, insensíveis, não percebemos a voz do Senhor. Às vezes o nosso coração está ardendo por uma mudança de vida, por uma conversão, porque Jesus está nos chamando a nos converter, a nos mudar de vida, a acreditar que Ele veio para nos salvar, que Ele ressuscitou e vive no nosso meio. Mas às vezes os nossos corações insensíveis não percebem maravilhas sobre maravilhas. Se nós formos lá para a primeira leitura, nós vamos ver, que aquele homem que estava ali há muito tempo doente, pedindo esmola, pedindo ajuda, ele vai pedir logo para Pedro, para os discípulos ajuda, e os discípulos vão dizer para ele: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta, pega a sua cama e anda. Meu querido, minha querida, é esse Deus que tem esse poder de curar, de libertar. Olha, nós, a exemplo de Pedro, nós, a exemplo dos discípulos, também temos o poder de estender a mão ao irmão, à irmã, de estender a mão a um filho, a uma esposa, a um esposo, a um pai, a uma mãe, e ajudá-los no caminho. E, meus queridos, é a partir do momento em que nós nos colocamos a serviço, em que nós nos fazemos instrumentos nas mãos do Senhor, Ele então opera maravilhas em nós. Meu irmão, minha irmã, vamos crer, Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, vamos acreditar nas providências divinas, porque Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar do pecado e da morte. Jesus é aquele que, uma vez ressuscitado, nos quer todos ressuscitados com Ele. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like.
Vamos juntos, meus queridos, encher o nosso coração pela palavra de Deus e ajudar o outro a também conhecer a palavra de Deus e se inebriar por ela. Que assim seja. Amém.